Nessa nossa segunda videoaula, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas funções especiais. Então, são as funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Então, vamos começar pela função linear. E o que é uma função linear? Uma função linear é só um polinômio de grau 1, né? Então, ax mais b. Então, o gráfico de uma função linear é uma reta. E aí, a inclinação dessa reta depende desse azinho, que a gente chama de coeficiente angular da reta. Né? Quando A é positivo, a reta é crescente. Quando A é negativo, a reta é decrescente. Desse mesmo modo, o que é uma função quadrática? Uma função quadrática é um polinômio de grau 2. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, o gráfico de uma função quadrática, então, é uma parábola, né? E a concavidade dessa parábola depende desse azinho. Ele não tem um nome especial, mas esse azinho é o coeficiente do termo de grau 2. É o azinho que está aí. E aí, quando esse azinho é positivo, a gente está com a concavidade para cima. Quando o azinho é negativo, a concavidade é para baixo. Bom, até aqui acho que não teve nenhuma novidade, né? Esses dois tipos anteriores de função, acho que todo mundo já conhecia, porque polinômio a gente lida no ensino médio, né? Talvez agora a gente tenha alguma novidade, que é a função exponencial. E uma função exponencial nada mais é do que uma função onde o x aparece no elevado. Então, é uma coisa, assim, é um certo número elevado a x. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais concreto, né? Aqui a gente pegou a função exponencial de base 8, então a função é 8 elevado a x, e vamos calcular alguns valores da função para a gente ter uma ideia do gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calculando os valores aqui embaixo e a gente vai botando depois no gráfico. Vamos começar com o mais simples de todos, que é o f de 0. Porque no f de 0 eu estou com 8 elevado a 0, e bom, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Né? Então se eu vou olhar no meu gráfico, aqui, quando x é 0, o valor da função é 1, ou seja, o meu gráfico passa por esse ponto aqui. Vamos agora para f de 1, que na verdade é o segundo mais simples, né? Quanto é f de 1? Eu estou com 8 elevado a 1. Bom, qualquer coisa elevado a 1 é a própria coisa. Então, 8 elevado a 1 é 8. Então, aqui, quando x é 1, o valor da minha função é 8, que já é enorme, não está cabendo no meu gráfico. Só para a gente calcular, vamos ver quem é f de 2. Mas se o 1 já não coube no gráfico, o 2 também não vai caber, né? Então, eu estou com 8 elevado a 2. 8 ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 2, 16. Vezes 2 de novo, 32. Vezes 2 de novo, 64. Aí que não cabe no meu gráfico mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer é pegar valores menores do que 1, né? Para poder fazer a nossa conta. Eu vou pegar, por exemplo, o f de, sei lá, 1/3, né? Esse carinha aqui no meio. Então, eu estou com 8 elevado a 1/3, que é o quê? Aí a gente lembra que uma potência fracionária está indicando uma raiz, né? Se a potência é 1/3, está me indicando uma raiz cúbica. Então, eu estou com raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Esse cara eu já consigo botar no gráfico. Então, f de 1/3 é 2. Ou seja, quando x é 1/3, vou fazer um pontilhadozinho aqui, meu gráfico está passando por aqui. O y é 2. E potência negativa, né? A gente está lembrando que potência fracionária indica uma raiz e uma potência negativa. Se eu pegar, por exemplo, f de menos 1. Então, eu estou com 8 elevado a menos 1. Pode? Pode. O que é uma potência negativa? Uma potência negativa está indicando que esse 8 tem que cair para o denominador, né? Então, eu estou, na verdade, com 1 sobre 8. 1/8. Que é alguma coisa entre 0 e 1. Então, quando x é menos 1, o meu y está, sei lá, por aqui. Dá para ver mais ou menos. 1/8. Então, o meu gráfico passa por aqui. Deixa eu pegar, eu botei 2/3 aqui. Deixa eu pegar 2/3. F de 2/3. Isso, meu 3 ficou horrível. Pronto, 2/3. Então, isso é 8 elevado a 2/3. Como a gente observou aqui nessa continha de cima, uma potência fracionária é uma raiz. Aqui eu estou com a potência 2/3, então, de novo, é uma raiz cúbica, só que agora de 8 ao quadrado. E tem
duas maneiras de fazer essa conta. Uma é na força bruta, 8 ao quadrado é 64, depois tira a raiz cúbica, meu Deus do céu, ou eu posso trocar essa raiz cúbica com esse quadrado. E aí eu fico com raiz cúbica de 8, isso ao quadrado. Raiz cúbica de 8 eu já calculei, é 2, e aí eu estou com 2 ao quadrado, que é 4. Uma maneira muito mais fácil de fazer a conta. Se eu quiser fazer na força bruta, pode. 8 ao quadrado, 64, tira a raiz cúbica, claro que vai dar 4 de novo. Então, quando x é 2/3, o y é 4. Voltando aqui para o nosso gráfico, x 2/3. Ups, deixa eu fazer meu pontilhadinho até lá em cima. O y está aqui no 4. Então, meu gráfico vai passar por esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos tentar de lápis, que se a gente errar, a gente apaga, né? Pronto. Ou seja, se a gente fosse seguindo para cá, eu falei, se eu pegasse o menos 2, o que ia acontecer? Ia ficar 1 sobre 8 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 64, o negócio ia ficar pequenininho, né? Então, aqui ele vai diminuindo, vai indo para cá. Então, no caso da exponencial com base 8, essa nossa função 8 elevado a x, o nosso gráfico ficou assim. A gente fez esse exemplo com b igual a 8, né? A gente fez as contas todas com b igual a 8. Mas se a gente fizer outros exemplos com outras bases, a gente acaba se convencendo de que quando esse bzinho é maior do que 1, o gráfico fica parecido com o do nosso exemplo, fica uma coisa crescente. Mas se o bzinho é menor do que 1, na verdade entre 0 e 1, né, porque o b é sempre maior do que 0, ou seja, se o bzinho está entre 0 e 1, então o gráfico fica ao contrário, ele fica decrescente. E nota que isso é um pouco parecido do que tinha acontecido com a função linear, né? O gráfico vai ser crescente ou decrescente, dependendo desse bzinho, no caso, que é a nossa base da nossa exponencial. E vamos aproveitar para lembrar algumas propriedades da função exponencial. Por exemplo, a segunda propriedade diz que se eu estou com b elevado a um produto, é eu elevar a x e depois a y. Isso a gente usa muito. Por exemplo, se eu quero fazer alguma coisa elevado a 4, é só eu fazer elevado ao quadrado e depois elevar ao quadrado de novo, né? Porque 4 é 2 vezes 2. Além dessas propriedades, a gente tem essa observação de que b elevado a 0 é sempre 1. Uma coisa elevada a 0 é sempre 1 e uma coisa elevada a 1 é sempre igual a ela mesma. Além disso, isso é uma coisa que a gente já usou no nosso exemplo, uma potência negativa indica que a gente está com uma fração, né? Que a coisa cai para o denominador. Então, b elevado a menos n é 1 sobre b elevado a n. A gente usou isso no nosso exemplo já. E, além disso, uma potência fracionária indica uma raiz. A gente também usou isso no exemplo, quando a gente fez 8 elevado a 1/3, 8 elevado a 2/3. Né? Então, a potência fracionária indica que tem uma raiz aparecendo aí. E terminando essa parte de exponencial, deixa eu só observar que a exponencial que a gente vai mais usar, que vai mais aparecer para a gente no curso, é o que a gente chama de exponencial natural. A exponencial natural, por mais que seja esquisito chamar de natural, uma exponencial que tem como base esse número esquisito aí, que a gente nem definiu direito, né? Eu falei, 2, etc., 3 pontinhos. Esse é um número irracional, ele não tem uma expressão bonitinha. A gente vai ver uma definição mais precisa para ele, mas essa definição já usa limites. Então, uma das aplicações que a gente vai fazer do conceito de limite é definir direito esse número de Euler, esse número E. E por que a gente chama um troço tão esquisito de natural? Isso vai ficar mais claro quando a gente lidar com derivadas. Quando a gente entrar na parte de derivadas, aí a gente vai ver por que a derivada da função exponencial é a derivada mais simples que existe e por que, então, que essa exponencial é chamada de natural. E o último tipo de função importante que a gente quer lembrar, ou que a gente quer ver, né, não sei se todo mundo já tinha visto isso, é a função logarítmica. E, bom, para isso a gente tem que lembrar o que é logaritmo, né? E o que é o logaritmo de um número numa certa base? Um logaritmo, na verdade, é o contrário da exponencial, né? Então, no logaritmo na base b de um certo azão é azinho, se quando eu elevo b a azinho, eu tenho azão. Que é o que está escrito aí, né? Se bzinho elevado a azinho é azão, quando eu pego o logaritmo de azão, eu caio de novo no azinho. É o contrário da exponencial. Então, por exemplo, a gente viu naquele nosso exemplo da exponencial de base 8, que 8 elevado a 1/3 é 2.
Então, o logaritmo de base 8 de 2 vai ser 1/3. E da mesma forma que para a exponencial, a gente tem algumas propriedades da função logarítmica que vêm das propriedades da função exponencial, né? Já que uma é inversa da outra, a partir das propriedades da exponencial, a gente tem algumas propriedades do logaritmo. E mais importante do que as propriedades, assim, são aquelas propriedades que o professor da escola gostava de repetir, né? O logaritmo transforma produtos em somas, logaritmo transforma exponencial em produto, né? Esse nzinho pulando para fora aí do logaritmo. Além disso, para qualquer base b, tem dois logaritmos que a gente sempre consegue calcular, que é o logaritmo de 1, que é 0, já que b elevado a 0 é sempre 1, e o logaritmo de b na base b é sempre 1, porque b elevado a 1 é b. Vamos fazer um exemplo do uso dessas propriedades que a gente viu aí. Então, nesse exemplo, eu quero calcular o log de 2 de 1 sobre 2 e eu quero usar aquelas propriedades. Então, a primeira coisa que eu lembro é que esse 1 sobre 2 que aparece aqui é como se fosse 2 elevado a menos 1, né? A mesma coisa que eu escrever log na base 2 de 2 elevado a menos 1, porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E aí uma das propriedades dizia que esse expoente pode pular para fora, então eu posso escrever isso como menos 1, que multiplica log na base 2 de 2, né? Esse expoente menos 1 pulou aqui para fora. Agora, eu estou com log de 2 na base 2 e log de qualquer coisa na própria base, né? Log de b na base b, log de a na base a, é sempre 1. Então, eu estou com menos 1 vezes 1 e menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, quem é log de meio na base 2? Menos 1. Nota que, em vez de 2 aqui, né? Em vez de log de meio na base 2, podia ser log de 1 sobre b na base b, o mesmo raciocínio ia me dar menos 1. Então, o que é a função logarítmica? Uma função logarítmica é uma função logaritmo, né? Logaritmo de algum x numa base b. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nas outras funções que a gente estava lidando, função linear, quadrática, até exponencial, eu não falei nada de domínio. Isso porque as contas dessas funções a gente sempre pode fazer, ou seja, o domínio da função linear, da função quadrática e da função exponencial é tudo, é os reais inteiros. O logaritmo não. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com o logaritmo. E lembra, qual é a pergunta do domínio? A pergunta do domínio é quando que a gente pode fazer a conta, né? Quando que o logaritmo de x existe. Como b é positivo, b elevado a qualquer coisa é positivo também. Então, o único jeito é se esse x de dentro do logaritmo, o único jeito do logaritmo existir é se o x for positivo. Então, o domínio da função logarítmica... Então, o domínio da função logarítmica é o conjunto dos números reais que são maiores do que zero, ou seja, os positivos. E, de novo, como o logaritmo é o contrário da exponencial, o gráfico da função logarítmica pode ser tirado a partir do gráfico da função exponencial. E, de novo, a gente tem esses dois casos aí, né? Se o b é positivo, se o b é maior do que 1, ou se o b está entre 0 e 1. Então, quando b é maior do que 1, de novo, a gente está com gráfico crescente. Quando b está entre 0 e 1, a gente está com gráfico decrescente. E só para terminar, da mesma forma que a exponencial mais usada para a gente vai ser a exponencial de base E, aquela exponencial natural, o logaritmo mais usado também vai ser o logaritmo natural, que a gente chama de logaritmo natural, que é o logaritmo de base E. A gente tem uma notação especial para esse tipo de logaritmo, que é ln de x. Então, sempre que aparecer ln de x, a gente quer dizer logaritmo natural. Deixa eu só fazer uma observação. Em vários livros ou material de outros professores que vocês podem procurar, pode aparecer o log sem base nenhuma, sem bezinho nenhum. Isso não quer dizer, em geral, logaritmo natural. Quando a base não está aparecendo, tem muitos professores e muitos livros que gostam de não botar a base 10. Então, a base 10 seria a base que não aparece. Mas, ainda assim, quando está escrito ln, quer dizer logaritmo natural, que quer dizer logaritmo de base E. E com isso a gente termina a nossa revisão ou visão, né? Eu acho que com certeza tiveram coisas novas aqui também. E a gente entra já no próximo vídeo no cálculo, de verdade, né? Começando com a parte de limite, que, como eu falei, é de certa forma a base para o cálculo.